Amados, a paz do Senhor, que o Senhor nos abençoe hoje. Domingo, dia 14 de março. Irmãos, faz exatamente um ano que fechou tudo. Faz exatamente um ano que estamos nesse tempo onde às vezes perdemos as esperanças, onde não se vê e não se enxerga um horizonte e onde realmente a nossa realidade colide contra a teoria do que nós sabemos. É aquela questão de enfrentarmos a realidade com a noção clara do que Deus pensa ao respeito. Sendo assim, irmãos, eu queria hoje, nessa manhã, pedir para Deus de todo o coração que o Senhor guie cada palavra que nós iremos conversar aqui, que nós iremos tratar aqui. Eu queria realmente, assim como essa palavra mexeu comigo, tocou no meu coração, que o Senhor também toque no céu. Nós vamos ouvir talvez algumas coisas que nós já estamos acostumados, mas entendo e compreendo que nesse momento, muitas vezes é necessário nós relembrarmos algumas verdades. Irmãos, o título dessa pregação é O Senhor é o nosso refúgio. Essa semana tem sido uma semana de muitas idas e voltas, né? Muita informação. Até o começo da semana nós estávamos pensando ainda em fazer nossos cultos presenciais com restrição, mas decidimos, seguir as orientações do governo e no meio da semana paramos para refletir ao respeito e que precisamos parar. Sendo assim, irmãos, eu gostaria já que você abra sua Bíblia comigo no Salmo 46. O Salmo 46, ele é um salmo de louvor a Deus, um salmo que reconhece sua soberania e a sua grandeza, acima de todas as coisas. Falar da soberania de Deus, falar da grandeza de Deus, parece até um clichê, mas ter a noção, como eu disse, clara do que significa isso para a nossa vida, pode e com certeza traz palavras de esperança e também fôlego de vida para nosso coração. Eu queria que você abaixe já a sua cabeça, feche seus olhos. Nós vamos orar ao Senhor e pedir que Ele guie todo esse momento daqui para frente, ok? Abaixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar ao nosso Deus. Amado Deus e Pai, nós estamos aqui, Senhor, perante a Tua presença, nesse momento específico que vamos compartilhar a Tua Palavra. Nós queremos pedir, Pai, o poder do Teu Espírito Santo, sabedoria, compreensão e entendimento, Pai, da Tua verdade. Que o Senhor possa tocar no nosso coração e de fato mexer, Senhor, naquelas áreas que nós muitas vezes conflitamos, visto que estamos dentro de um mundo caído, visto que enfrentamos uma realidade, Senhor, que jaz no maligno, e visto, Pai, que nós também lidamos com as nossas emoções. Sendo assim, Pai, eu queria derramar o meu coração e o coração dos meus irmãos que estão nos assistindo, todos aqueles que estão nos ouvindo. Pai, toca no nosso coração e mexe na nossa vida com a Tua verdade. Que isso possa trazer mudança de vida, esperança e, acima de tudo, Pai, que isso nos faça olhar mais para Ti. Deixa nas Tuas mãos, Senhor, tudo que nós iremos falar aqui, sempre, Senhor, fazendo isso com humildade e com a responsabilidade, Pai. Eu deixo nas Tuas mãos tudo que nós estamos fazendo, no nome santo de Jesus que nós oramos. Amém e amém. Nesse momento da pandemia, irmãos, qual tem sido a sua atitude? Eu confesso que em alguns momentos eu me sinto frustrado, ansioso, nervoso, irritado, às vezes com certo temor, amedrontado pelas notícias e por uma certa falta de horizonte, como já mencionei, em tudo que nós temos para fazer. E esta, sim, de fato, é uma situação que requer uma certa lembrança. E o lembrarmos o que é que Deus está fazendo com a nossa vida. Em vários momentos, com certeza, você tem ficado até mais relaxado, mais alegre, mais esperançoso, até com a chegada dessa vacina, que já foi aplicada para várias pessoas,
Mas, de novo, o coração humano, ele se apega, né, às emoções. E quando nos apegamos às emoções, irmãos, expectativas acabam sendo criadas, e quando essas expectativas não são supridas, de novo nos encontramos com a realidade de que não vai ser tão rápido, de que as coisas tendem a piorar. Parece que essa nova cepa aí tende a levar essa situação um pouco mais, a complicar a situação um pouco mais do que ela já estava, né? E, irmãos, tem havido muitas perdas, né? Começando com pessoas, seguindo com a área financeira, continuando com os empregos, muitos relacionamentos quebrados, e alguns dizem até que março de 2021, né, pode ser um dos piores cenários e um dos piores momentos que nós talvez passamos durante essa pandemia. Em meio a isso, irmãos, tem várias opiniões. Tem pessoas que pensam que deve se fechar tudo, né, se restringir totalmente. Tem pessoas que pensam de forma mais conservadora, né, que nós devemos ficar cada um na sua casa. Tem outros, porém, que pensam que não, que nós devemos continuar com a nossa vida de forma responsável, seguindo os protocolos, mas temos que sair para trabalhar, temos que sair a fazer aquilo que nos toca, né? Que a nossa vida deve continuar, porque senão nós não iremos para frente. A economia do país depende muito do trabalho e todo mundo tenta compensar de um lado para o outro. E em meio a isso tem várias opiniões, como já foi mencionado, e os que pensam que deve fechar tudo, se restringir totalmente, como já disse, eles se abraçam a si mesmos. E nesse momento muito tenso, tudo se torna ainda maior quando aquelas informações que parecem ser só informações acabam se tornando realidade. Porque aquele Covid que nunca me atingiu, talvez hoje atinge um familiar. Talvez amanhã me atinge. Talvez eu vou ter que ficar, hoje estou aqui falando com vocês, mas amanhã posso estar internado. Estamos nas mãos de Deus. E quando essa realidade bate na nossa porta, talvez atingindo um amigo, um familiar, um ente querido, ou como já disse mesmo nós, sendo diretamente afetados por essa crise, qual tem sido a nossa atitude? É uma pergunta, irmãos, que surge nesse momento de tanto conflito, que eu gostaria de lidar com ela. Sendo assim, eu gostaria de compartilhar com os irmãos uma meditação que nessa semana realmente mexeu muito com meu coração. Eu disse para o Jaime que iria falar sobre 1 Pedro, já começando a exposição da carta de Pedro, mas Deus tocou muito no meu coração essa meditação aqui do Salmo 46 e eu queria meditar junto com vocês. Acho que é um tempo muito bom para nós refletirmos a respeito da realidade, e que salmo poderoso para Deus usar e transformar nossa mente e o nosso coração. Um trecho do Salmo 46, aquele trecho mais conhecido, diz assim na NVI: parem de lutar, diz o Salmo 46:10, e saibam que eu sou Deus. Em outra versão diz assim: aquietai-vos e vejam que eu sou Deus. Essa palavra aquietai-vos, o que Deus está pedindo realmente do seu povo? Para quem que vai dirigido essa palavra? E em que momento é que de fato faz todo sentido essa questão de estar quieto? É parar? É ficar quieto no seu canto? É ficar calado? Pois nós vamos lidar com ela hoje, e eu queria já ler com os irmãos o Salmo 46, do verso 1 até o 11, tá bom? Vamos prosseguir com a leitura. Salmo 46, verso 1 até o 10. Abra comigo sua Bíblia e vamos ler aí. Diz assim: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Por isso, não temeremos,
ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar, ainda que estrondem as águas, as suas águas turbulentas, e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Deus nela está, não será abalada. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. Nações se agitam, reinos se abalam. Ele ergue a voz e a terra se derrete. Ele ergue a voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Venham, vejam as obras do Senhor, seus feitos estarrecedores na terra. Verso 9: Ele dá fim às guerras até os confins da terra. Quebra o arco e despedaça a lança. Destrói os escudos com fogo. Parem de lutar. Saibam que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações. Serei exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Pausa. Jaime, dá para ouvir direito? Dá. Não tem problema com a chuva? Tá. Ok. Deus de Jacó é a nossa torre segura, parede, tá? Eu disse pausa, ok? Volto de novo. Sendo assim, irmãos, nós acabamos de ler o Salmo 46 e eu espero que só a leitura dele já tenha feito você pensar em quem é o nosso refúgio e quem é a nossa fortaleza. O Salmo diz que Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Auxílio sempre presente na adversidade. Por isso não temeremos, embora a terra trema e os montes afundem no coração do mar. Verso 3: Embora estendam as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Deus é a nossa fortaleza. Fortaleza, irmãos, nesse salmo tem um significado exato do que é a palavra tenda de refúgio, ou muito mais ainda, uma torre de guerra, onde você se protege dos inimigos, dos ataques, de uma invasão, né? O lugar onde você se sente aconchegado, se sente cuidado. Deus é essa torre e esse refúgio e essa fortaleza. Ele é aquele refúgio preparado para a batalha. E é importante notar e ressaltar, irmãos, se possível, que Deus é essa fortaleza em meio às adversidades. Ou seja, em meio aos momentos difíceis que nós podemos passar, e você pegou na nossa introdução todos os momentos difíceis que estamos passando, e até aqueles que talvez eu não tenha mencionado, mas você tem passado. A Bíblia acrescenta: embora a terra trema, embora os montes se abalem, embora o mar estenda as suas águas, isto pode ser conhecido como um tsunami, né? Ela estenda as suas águas e abrace a terra como um todo. Embora aquilo que é inabalável seja abalado, tem uma frase aqui, irmãos: nós não temeremos. Impressionante o paralelo que nós podemos encontrar no livro de Apocalipse, e aqui eu quero já direcionar a nossa pregação, que quando você abre sua Bíblia lá em Apocalipse capítulo 6, verso 14 ao 17, eu queria ler com você, você vai encontrar um paralelo muito interessante enquanto à questão da terra se abalar. O que ela significa de fato, né? Apocalipse capítulo 6, verso 14 até o 17. Apocalipse capítulo 6,
versículo 14 até o 17, diz assim: o céu se recolheu como se enrola um pergaminho, e todas as montanhas e ilhas foram removidas do seu lugar. Verso 15: então os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos, todos, escravos e livres, esconderam-se em cavernas e entre as rochas das montanhas. E eles gritavam às montanhas e às rochas: caiam sobre nós e esconda-nos da face daquele que está assentado no trono e da ira do Cordeiro, pois chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá suportar? Irmãos, nós temos um parecido muito importante aqui entre esses dois trechos, porque ele nos leva a considerar que quando aquilo que é inabalável se abale ou se abala, né? O que isto significa? A terra abalada, irmãos, ela sempre precede ao fato do juízo de Deus sobre as nações. Chega o tempo de acertar as contas. É um tipo de chamado alto do Senhor, gritando para os homens e para as nações se atentarem a que elas estão prestes a dar contas das suas vidas. Esses pequenos resquícios, né, do juízo de Deus demonstra para a humanidade quão pequenos nós somos e que ela precisa acordar. Ela precisa acordar desse sonho onde ela acha que ela consegue, a terra, os homens, a humanidade, caminhar com as suas próprias pernas, se esquecendo da realidade e da verdade de Deus. Deus demonstra para a humanidade quão grande Ele é, que Ele é o Criador e que o tempo de prestar contas está próximo. Continuando com o texto, o verso 4 diz assim: há um rio, cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Não existe um rio, aqui deixo claro para você, não existe um rio que cruze, muito menos passe dentro do que os homens conhecem como cidade de Deus, que é Jerusalém. Então, qual rio é esse que o salmista está se referindo? O Rio Jordão passa a uns 25 ou 27 quilômetros da cidade de Jerusalém, então não pode ser esse rio. Mas qual seria esse rio que alegra a cidade de Deus? E aqui também podemos fazer uma pequena referência ao Apocalipse. Apocalipse capítulo 22, verso 1, vai falar o seguinte, até o 3. Fala de um rio que está presente sim na cidade de Deus, mas é a cidade da Nova Jerusalém. Então um anjo diz assim em Apocalipse 22, 1: então um anjo me mostrou o rio da água da vida, claro como cristal, que fluía do trono de Deus e do Cordeiro, no meio da rua principal da cidade. Olha, aquele rio sim passa pelo meio. De cada lado do rio estava a árvore da vida, que dá 12 colheitas, dando fruto todos os meses. E as folhas da árvore servem para dar cura às nações. Já não haverá maldição nenhuma. O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade e os seus servos a servirão. Essa é uma visão um tanto quanto futura do único que pode de fato trazer paz ao coração dos homens em meio a uma situação de uma terra abalada. É a presença do mesmo Deus. Enquanto o juízo de Deus se aproxima para a humanidade, à medida que vemos essa situação difícil acontecendo, também nos lembramos da esperança do novo céus e nova terra, onde Deus está no meio dos homens e já não há mais nada que possa ser abalado. Impressionante que lá no novo céus e nova terra, onde habita a justiça de Deus, já não há mais coisas que possam ser abaladas, porque agora o Senhor está no meio dos homens, e a habitação do Senhor no meio dos homens é o que traz essa paz. Este salmo ainda nos lembra
e nos faz pensar que em meio às adversidades há uma esperança, a ter a certeza de saber quem é o nosso Deus, e por Ele que nós não temeremos. Verso 5 vai dizer assim: Deus nela está, naquela cidade, ela não será abalada. E o impressionante é o seguinte, verso 5 diz: Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. E ali ele termina a primeira frase, onde nós podemos ver, irmãos, que em meio à turbulência que o mundo está, em meio à situação difícil que o mundo se encontra, Deus está presente no meio ainda da tribulação. E se o homem tem a certeza de que Deus está com ele, o temor não pode estar presente, porque nós sabemos qual é o resultado de termos o Senhor conosco. Veja o verso 6, e eu quero trazer outro paralelo. Verso 6 vai dizer assim, do mesmo salmo: nações se agitam, reinos se abalam, Ele ergue a voz e a terra se derrete. Irmãos, gostaria que vocês abram suas Bíblias de novo comigo para ver outro paralelo, que também nos fala de que todas as circunstâncias e todas as situações que são como uma tempestade para a humanidade, têm um princípio, que é nos levar a pensar quem nós somos em relação a Deus e quão pronta está a sua vinda. Lucas capítulo 21, verso 26, verso 25 e 26. Lucas capítulo 21. Se você quiser abrir comigo, abre lá no Evangelho de Lucas, capítulo 21, verso 25 e 26. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra, as nações se verão em angústia e perplexidade, com o bramido e a agitação do mar. Os homens desmaiarão de terror, apreensivos com o que estará sobrevindo ao mundo, e os poderes celestiais estarão abalados. Irmãos, quando nós vemos o caos instaurado na sociedade, quando nós vemos a corrupção presente na nossa cara, quando nós vemos a injustiça sendo praticada perante todos os homens, quando nós vemos circunstâncias que nos tiram o controle, quando nós não vemos um horizonte onde parece que essa pandemia não termina, e onde o caos, a depressão, a tristeza e frustração se mostra presente na sociedade, existe um princípio. Quando os homens não têm esperança para tudo, os homens sem Deus, para os crentes e para o povo de Deus, há um princípio: Deus está fazendo ouvir a sua voz. É um chamado à reflexão da nossa vida. Onde é que tem estado o nosso coração? Onde tem estado a nossa mente? Qual tem sido o nosso foco de vida? Será que estamos vivendo mais orientados para satisfazer os nossos próprios desejos, e porque nos foi cortado essa oportunidade, temos ficado assim? Será que o caos que abate o mundo também nos abate? Mas na verdade todo esse princípio deveria funcionar para você e eu pararmos as nossas vidas e entender de que nós somos filhos de Deus, e eis que está pronta a vinda do Senhor Jesus. E como é que temos nos preparado para isso? Deus está batendo forte no povo de Deus e em toda a humanidade.
para que nós reconheçamos que existe um Deus, de que toda a nossa tecnologia, de que toda a nossa inteligência, de que toda a capacidade humana pode ser humilhado por Deus. Eu não sei se você reparou e você percebeu como estava o mundo antes de 2020, da pandemia começar. Irmãos, o mundo estava com muitas promessas. Políticos que tinham acabado de assumir, jogando promessas para o pessoal. Novas gestões, novas empresas, talvez novos empreendimentos, novas oportunidades de trabalho. Talvez você estava com um planejamento financeiro legal. Eu, pastor Samuel, assumindo uma igreja, com toda uma proposta de caminhada, com planejamentos feitos anteriormente, leitura, teoria e vontade de fazer certas coisas. Mas Deus nos diz: pausa, pare, para que nós possamos refletir. Será que em tudo isso nós temos considerado o nosso Deus? E o verso 7 ele vai dizer: o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó, repetindo, é a nossa torre segura. Existe uma pequena compreensão que deve fazer muito sentido no seu coração, que Deus é nosso maior refúgio. E este deve ser a nossa lembrança quando você se sente só. Entender que Deus é onipresente, que Deus estará com você, é o que te faz pensar que você não está passando por essa situação sozinho. Sabe quantas vezes na palavra de Deus é dito: eu estarei com você? 365 vezes. Vamos para o verso 8. O verso 8 vai dizer o seguinte: venham. O convite do salmista é: venham e vejam as obras do Senhor. Só que aqui, irmãos, eu quero fazer uma pausa, porque o chamado do salmista para ver as obras do Senhor não é um chamado para ver as coisas bonitas que Ele fez, a criação tão formosa que Ele criou. O chamado do salmista é para nós vermos os seus feitos estarrecedores. O convite é para ver as coisas que Deus também faz. Então quer dizer, pastor, que Deus faz coisas que, no caso aqui, estarrecedores, quer dizer desoladores, destruição. Só que não é para ver, como já disse, coisas bonitas, o chamado do salmista, porque Deus também traz destruição. Nossa, mas pastor, peraí, quer dizer que esse Deus bom, né, todo-poderoso, amoroso, misericordioso, também faz coisas que aos nossos olhos é desolação, destruição? Sim, o chamado que o salmista está fazendo é justamente esse: venham e vejam também esse tipo de obras. A nossa leitura da Bíblia, muitas vezes um tanto quanto não sei, muito conservadora, né? Às vezes não nos permite enxergar que Deus faz desolações na terra. Quando olharmos para as Escrituras e quando olharmos muitas vezes desde o Antigo Testamento, nós podemos ver que Deus muitas vezes trouxe desolação e castigo sobre o seu povo. Basta você olhar o povo de Israel, quantas vezes lá no livro de Juízes se rebelou contra Deus, e enquanto a sua revelação, né, Deus traz um povo para castigá-lo. Deus traz uma desolação para levantar coisas no povo que o leve ao arrependimento.
quanto mais será que, se Deus lida com seu povo dessa maneira, se Deus com seu povo que é santo, que era o povo de Israel, Deus lidava dessa maneira, quanto é que Deus lida com a humanidade como um todo? Muitos profetas falavam para o povo de Israel que as desolações que viriam seriam um castigo por causa da sua idolatria. E fazendo um paralelo aqui, irmãos, trazendo um pouco para os nossos dias, quantos ídolos o mundo tem levantado perante si, se esquecendo do Senhor. Então, quando Deus trazia também, de novo, voltando para trás, sobre Israel as desolações, era sempre com esse princípio de levantar na vida dele questionamentos de o que é que vocês estão fazendo, quais são os deuses que vocês estão seguindo, quais são as coisas a que você tem dado prioridade na sua vida. O que devemos pensar com muito cuidado é se Deus não lida da mesma maneira com o mundo hoje. E aqui observe um paralelo muito interessante. Israel se prostrava perante os ídolos. Em meio a Israel, e aqui estou falando especificamente Israel como povo de Deus do Antigo Testamento, existia, por exemplo, Daniel e seus amigos. Daniel e seus amigos, quando são levados cativos para a Babilônia, eles estão em meio àquele povo que é levado para a Babilônia. Então quer dizer que os castigos que vêm sobre o povo mau também vêm sobre o povo que é bom, porque o povo que é bom está em meio ao povo ruim. Então, irmãos, o castigo que Deus tem trazido sobre o mundo afeta também os filhos de Deus. Daí a pergunta que muitos fazem é: Deus castiga aqueles que se comportam bem? Irmãos, se o castigo vem sobre a comunidade como um todo, nós que estamos em meio à comunidade também estamos em meio a esse castigo. Mas eu te pergunto uma coisa: o castigo para o povo de Deus foi ir para a Babilônia. Só que em meio da Babilônia, qual foi a atitude que realmente Daniel e seus amigos tiveram em comparação com aquele povo que se prostrava perante os ídolos? Eles permaneceram fiéis, se lembrando que o refúgio deles era Deus. Você pode se lembrar muito bem de Daniel e seus amigos, e especificamente de Sadraque, Mesaque e Abednego, que em meio a essa situação complicada, eles quase perdem a vida. Quando tinham que se prostrar perante uma imagem de ouro do rei Nabucodonosor, com o risco de perder até a própria vida. Só que com a certeza de que Deus era quem estava cuidando deles, eles permanecem fiéis. E esse tipo de atitude se torna um testemunho para que pessoas que estavam vendo, especificamente o rei, louve a Deus. Sendo assim, irmãos, há pontos que nós como cristãos temos que lidar em meio a essa situação difícil que estamos passando. Quantas oportunidades Deus tem nos dado em meio a essa pandemia para nós pararmos primeiramente para refletir sobre as nossas atitudes, sobre o nosso coração. E segundo, para sermos luz e sal e esperança nos lugares onde nós estamos. É impressionante quando você vê uma pessoa que não conhece a Deus, como ela se amarra à vida e se frustra e chora e tem raiva e não tem esperança. Mas um cristão, alguém que tem a noção de qual é a sua realidade, que é o que lhe espera lá na frente, sabe e confia, ainda que as emoções muitas vezes possam se tornar, ansiedade, ira, raiva, frustração, quando lembrado de quem Deus é, ele consegue retomar o fôlego e enfrentar a luta.
Então, em meio a essa situação e circunstância difícil que nós estamos passando, nós precisamos nos lembrar que o mundo é idólatra, ele tem impiedade, ele é autossuficiente, por isso Deus traz o castigo. Só que em meio a esse mundo está o cristão, está o homem piedoso e está o homem fiel. E é nesse momento de maior provação que sempre ressalta o coração humano. Ressalta o quê? Aquilo que está dentro. Seja a fidelidade ou seja a idolatria. Devemos parar para pensar nesse momento específico que tipo de atitudes é as que nós temos tido. E há duas coisas, irmãos, que eu queria lidar com vocês, que como cristãos nós vamos ter que aprender a lidar, de novo. Primeiro é o sensacionalismo. Tem gente que por aí já está convertendo tudo, né, em anticristo, já está convertendo tudo em selo da besta, já está falando da grande tribulação, e não é por aí. Isso aqui faz parte de resquícios de juízo de Deus, de oportunidade ainda onde Deus está levantando a voz para nos dar um toque de atenção. Ou nós podemos ter uma segunda tipo de atitude, que é a negação de tudo. Não é a questão da vida mesmo, o homem que fez essas coisas aí, Deus não tem nada a ver, e também não é por aí. Nós devemos aprender a lidar com a palavra de Deus junto com a nossa história. Porque a palavra de Deus nos fala do tempo do fim, onde coisas que mexem com a realidade iriam acontecer. Só que quando essas coisas acontecem, é necessário que nosso coração não se desmorone, não desmaie perante essas situações. É necessário que o nosso coração se volte para a verdade. E a verdade é que aqueles que têm Deus sabem que quem está controlando e gerando toda essa oportunidade é o Senhor. Grandes conflitos acontecem como exemplo da disciplina de Deus. Pastor, nossa, então quer dizer que Deus disciplina também o seu povo? Sim, irmãos. Hebreus capítulo 12 vai falar especificamente no verso 6, que Deus, a quem ama, Ele repreende e castiga. Como Deus e como Pai, Ele vai repreender e castigar para que nós voltemos a Ele, não para que nos afastemos mais dEle. Quantas oportunidades, como já disse, têm surgido nessa pandemia para que pai, filho estejam mais próximos, para que marido, esposa compartilhem mais tempo juntos. Quantas oportunidades têm surgido para que a gente não faça o que eu bem entendo, mas o que atinja primeiramente o meu irmão, né? O amor ao próximo. Quantas oportunidades tem havido para você ser realmente obediente ou desobediente com a autoridade? Quantas oportunidades de reclamação ou de gratidão têm surgido? Irmãos, esse momento de provação, de teste, está sendo um grande exemplo para que nós possamos ou aproveitar essa oportunidade para refletir na nossa realidade, ou a gente continuar do mesmo jeito que as coisas estavam. Às vezes pensamos que os ímpios precisam ser castigados, mas antes deles, nós, os filhos de Deus, precisamos receber um chamado de atenção para ver onde é que temos colocado a nossa confiança. Verso 9, ele vai dizer: Ele dá fim às guerras até os confins da terra, quebra o arco e despedaça a lança e destrói os escudos com fogo. O mesmo Deus que traz a desolação, que traz a provação, Ele é também quem decreta o fim. Ele é também quem quebra o arco e despedaça a lança e destrói os escudos. Lança, escudo e arco são instrumentos de guerra feitos pelo homem.
para poder lutar por si mesmos. Mas Deus quebra isso para demonstrar que Ele é Deus. E aqui eu quero que você veja verso 10. Parem de lutar. Parem de lutar. Em outra versão, irmão, diz: aquietai-vos. Quer dizer, calma. Veja que eu sou Deus. Eu é quem estou lutando. Eu é que estou fazendo. Está fazendo o quê? Irmãos, tempos de provação, o Senhor traz sobre nós, para destacar na nossa vida o quanto Ele nos ama. Porque como já limos em Hebreus 12:6, fala que Deus a quem Ele ama, Ele disciplina. E Deus está querendo levantar em toda essa situação uma oportunidade para que seu coração e o meu coração venha a entender e olhar para si mesmo onde é que temos posto a nossa confiança. Quando você passa mal, em que atividades você coloca a sua esperança e a sua confiança antes do que em Deus? Às vezes em assistir um seriado, às vezes em ver uma novela, às vezes em fofocar sobre a vida de alguém, às vezes em ler uma revista, às vezes em estar no Facebook criticando algum político, às vezes fazendo o quê? Como é que temos aproveitado esse tempo que nós estamos tendo, muitas vezes para nos aproximarmos mais uns dos outros? Essa pandemia nos deu a oportunidade de pai se aproximar de filho, mãe se aproximar de filha, pai e esposa, né, e a mãe se juntando para lidarem juntos com as necessidades da casa. Como tem sido aproveitado esse tempo por nós, cristãos? Que coisas temos priorizado? Muitas vezes, antes do que a Deus, temos colocado qualquer outra coisa, prazer, desejo, vontade, satisfação, comodismo, coisas que são ídolos. E muitos crentes estão aproveitando esse momento para entender: Senhor, nada eu consigo fazer sem o Senhor. Porém, outros estão aproveitando para fazer o que bem entendem. Mas quando o juízo de Deus se derrama sobre a terra, e ainda mais um resquício tão grande como esse, irmãos, é impressionante o que uma pandemia pequena, vamos dizer assim, como disseram alguns políticos, pequena, veio fazer com o mundo. Mexeu e abalou estruturas. A bolsa de valores, né? Sobe, desce, os preços, combustível, feijão, arroz, está mais caro, né? Houve até momentos que nessa pandemia falamos de que arroz era mais caro do que um diamante. Irmão, quem está acima de toda essa questão? Quem governa sobre os homens? E qual é a nossa confiança? Eu quero terminar lendo o verso 11, e com essa leitura, eu gostaria que você reflita em tudo que nós falamos até aqui. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Irmãos, é necessário que em momentos de provação, antes de olhar para toda a realidade que está na nossa frente, nós olhemos para nós mesmos, para refletirmos como estamos em relação a nosso Criador e em que estamos colocando a nossa confiança. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos, nós vamos orar ao Senhor. Amado Deus e Pai, é impressionante, Senhor, como precisamos nos lembrar que só Tu, Pai, és o Rei soberano sobre todas as nações.
E que, Pai, com certeza essa pandemia é um resquício do juízo de Deus sobre as nações. E quando o juízo vem sobre as nações, assim como acontecia com teu povo lá no Antigo Testamento, serve como oportunidade de alerta para que nós entendamos quem nós somos. O Senhor nos coloca no nosso lugar de criaturas totalmente dependentes de um Deus Criador. Pai, eu gostaria que nesse momento que estamos compartilhando essa Tua Palavra, todas as pessoas que estão nos ouvindo, seja no YouTube, no Spotify, o Senhor esteja mexendo no coração de cada um, lembrando, Pai, de quem nós somos perante o Senhor. E acima de tudo, quem é que está ao nosso lado nos guardando, seja livres dessa provação do coronavírus, ou ainda estando até com a doença, ou com outras doenças, ou com outras provações. Que nós possamos nos lembrar de todo o coração quem é o nosso Deus. Que nessa semana, Pai, o Senhor nos guarde com sua poderosa mão. Que o Senhor venha prover o que é necessário para a nossa vida e para o nosso dia a dia. Nos guarda em segurança. Coloca os teus anjos ao nosso redor para nos proteger. Nos abençoa, Senhor, com a tua graça, com a compreensão, Senhor, de que sem ti nada podemos fazer. Guarda aqueles nossos irmãos que precisam de cura. Abençoa todos aqueles, Pai, que estão fazendo tratamento com alguma doença, como o câncer, Pai. Que nesse momento mais e mais pessoas possam se aproximar do Senhor, do teu trono de graça, e entender que o Senhor está nos chamando para perto, para que abandonemos os nossos ídolos e nos voltemos para o único, que é o nosso verdadeiro Deus. Pai, que em tudo isso, a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a consolação, a comunhão e o poder do Espírito Santo esteja conosco hoje e para tudo sempre. Amém e amém. Que Deus abençoe. So